Olá, semioticistas. Nós vamos dar continuidade à nossa explicação dos termos relacionados à teoria da semiótica. E hoje o primeiro termo é a da enunciação. Enunciação. A enunciação, definida por Benveniste como a efetivação da língua por um ato, um ato individual de utilização, e ela foi de início rejeitada por razões de método da semântica estrutural. E ela foi, em seguida, reintegrada no corpo teórico da análise do discurso, como pressuposto lógico do enunciado e definida pelas operações de debreagem e embreagem. Na perspectiva do discurso em ato, a enunciação ela tem a primazia e o seu sujeito ele define-se de maneira indissociável, como sujeito sensível da percepção e sujeito discursivo da predicação. Um outro conceito da teoria semiótica é o conceito de esquema narrativo. Esquema narrativo. Bom, é o crivo cultural de organização narrativa depositado na memória coletiva pela tradição sob a forma de primitivo. Ele contextualiza o desenvolvimento dos programas em um esquema canônico de alcance geral que ordena o seu percurso e orienta as suas finalidades. Então, eis o chamado esquema narrativo, onde se inscreve uma representação imaginária do sentido da vida. Ao longo de reformulações sucessivas, esse esquema de início próximo do universo dos contos populares, sob a forma de 3 provas que já foram tratadas por nós nos vídeos onde tratei sobre Vladimir Prop, as 3 provas, a prova qualificante, a decisiva e a glorificante. Ele foi ampliado, esse esquema narrativo foi ampliado para 4 sequências de alcance mais geral, que é o contrato, a competência, a performance e o reconhecimento. E essas 4 sequências elas são ordenadas segundo uma dupla leitura de sucessão, da esquerda para a direita e de pressuposição da direita para a esquerda. Bom, ainda tratando do esquema narrativo, a última formulação desse modelo em 3 esferas semióticas, a esfera da manipulação, da ação e da sanção, ele permite, para além dos universos narrativos, considerá-lo como um esquema da comunicação que apresenta o dispositivo dos papéis e das interações essenciais, não somente entre os actantes da narrativa, mas também entre os sujeitos do discurso. Desse modo, torna-se possível enquadrar em tal esquema os grandes gêneros da tradição retórica. O deliberativo, no âmbito da manipulação, o judiciário, o epidítico, no âmbito da sanção. Então, o fazer ou a ação fica assim emoldurado pelas formas de discurso que lhe dão sentido e valor. O seguinte termo é a euforia, que tem relação com um dos termos tratados no vídeo anterior, chamado disforia. Como nós vimos, a euforia ela é o termo positivo da categoria tímica. E esse termo permite valorizar os universos semânticos e transformá-los em axiologias. Então, nós vimos o termo negativo, que é a disforia, o termo positivo, que é a euforia, e o termo neutro, que é a aforia. Bom, um outro termo, uma outra expressão da teoria semiótica bem recorrente é o termo figurativo ou figuratividade. Enfim, todo o conteúdo de um sistema de representação, seja visual, verbal ou outro,
E todo o conteúdo desse sistema de representação que tem um correspondente no plano da expressão do mundo natural, isto é, no plano da percepção, ele está relacionado com a figuratividade. Então, a figuratividade ela é as formas de adequação configuradas pelo uso entre a semiótica do mundo natural e das manifestações discursivas. Formam o objeto, essas formas de adequação, elas formam o objeto da semiótica figurativa. Então, a semiótica figurativa, ela se interessa, pois, pela representação, que é a chamada mímesis, pela representação, não, pelas relações entre figuratividade e abstração, pelos vínculos entre a atividade sensorial da percepção e as formas de sua discursivização. O seguinte termo é o de focalização. Focalização. A focalização ela é um procedimento de debreagem cognitiva que determina a posição e o modo de presença do narrador ou do observador. Um autor chamado Genet, ele diferencia, ele distingue assim a focalização zero, seria o narrador onisciente que controla o conjunto da cena narrativa, que sabe mais que suas personagens, que entra na sua interioridade. Ele distingue a focalização zero, que seria essa do narrador onisciente, com a focalização interna, que é onde o narrador é escondido atrás de seus personagens, delegando-lhes a responsabilidade pela narrativa ou pela descrição e não sabendo mais do que elas. E diferencia essa focalização zero do narrador onisciente da focalização interna, desse narrador escondido, da focalização externa, que é onde o narrador exterior a narrativa, não dando a conhecer e a não ser que a sua posição permite, certo? Então, o autor, o Genet, ele diferencia a focalização zero da focalização interna e da focalização externa. Bom, um outro conceito, e sem nenhuma dúvida um dos mais importantes, é o conceito de isotopia. Isotopia. A isotopia ela é uma recorrência de um elemento semântico no desenvolvimento sintagmático de um enunciado. E ela produz um efeito de continuidade e de permanência de um efeito de sentido ao longo da cadeia do discurso. Então, diferentemente do campo lexical, um conjunto de lexemas ligados ao mesmo universo de experiência, e diferentemente do campo semântico, onde um conjunto de lexemas dotados de uma organização estrutural comum, a isotopia ela não tem por horizonte a palavra, mas o discurso. Ela pode, assim, referir-se ao estabelecimento de um universo figurativo, no caso das isotopias de atores, de tempo e espaço, mas também a tematização desse universo, que são as chamadas isotopias abstratas, temáticas ou axiológicas. E, sobretudo, a hierarquia entre as isotopias de leitura, por identificação de um núcleo isotopante que rege as isotopias a nível inferior. Então, conectando as isotopias, as figuras de retórica, metáfora, metonímia, etc., elas instalam a coexistência extensiva e, eventualmente, competitiva de dois ou mais planos de significação simultaneamente oferecidos à interpretação. Certo? Então, a isotopia é essa recorrência de um elemento semântico no desenvolvimento sintagmático de um enunciado.
e que produz esse efeito de continuidade, de permanência, de um efeito de sentido ao longo da cadeia do discurso. O seguinte termo é o de junção. Junção. A junção ela é um conceito operatório e não definido da sintaxe narrativa. Ou seja, a junção ela comanda a relação de estado entre o actante sujeito e o actante objeto. Ela se divide em duas relações básicas que determinam os enunciados de estado. A conjunção, quando o sujeito está de posse do objeto, e a disjunção, quando o sujeito está separado ou privado do objeto. E a passagem de um enunciado de conjunção a um enunciado de disjunção, ou inversamente, produz a transformação, que é a passagem de um estado a outro estado, e que é promovida por um enunciado de fazer e por seu sujeito. Então, o conjunto da operação define o programa narrativo, unidade sintática da base da narratividade. Um outro conceito, também que já foi tratado em vídeos anteriores, mas que nos é importante recordar, é o conceito de modalidade ou de modalização. Bom, chama-se modal um predicado que modifica outro predicado. Essa definição geral pode ser partilhada pelas diferentes disciplinas que estudam o campo da modalidade, a lógica, a linguística, a semiótica. Mas a abordagem semiótica da modalidade, diferenciando-se ao mesmo tempo da modalização linguística, que caracteriza a relação que o sujeito enunciador mantém com o seu enunciado, segundo, por exemplo, seus graus de certeza, e também diferenciando-se da modalização na lógica, que na lógica esse termo ele analisa a modalidade com base no cálculo proposicional, sem levar em conta a realidade cultural do discurso. A modalização na semiótica ela considera que a modalidade ela forma, tanto no nível da enunciação como no interior dos enunciados, ela forma o suporte constante do discurso. Então, fala-se nesse caso de valor modal. Os enunciados elementares, enunciados de estado, enunciados de fazer, eles podem funcionar como enunciados modais, revelando assim a estrutura interna do esquema narrativo. O contrato é o fazer modalizando o crer, o querer, o saber, etc. E, finalmente, o fazer, que dá lugar à factitividade. A competência é o ser modalizando a possibilidade do fazer. A performance é o fazer que modaliza o ser, ou seja, o fazer ser. Define o ato. E a sanção, ela é o ser que modaliza o ser ou o parecer, a veredicção. Então, definidora do próprio estatuto do actante, a modalidade ela pode ser manifestada pelos verbos modais: querer, dever, saber, poder, crer. Mas também pelos formantes figurativos, como um automóvel, por exemplo, ele pode modalizar o seu proprietário pelo poder. Então, a estrutura do actante ela pode ser analisada ao mesmo tempo em termos de paradigma modal, quando um sujeito pode concomitantemente querer fazer, ou poder fazer e dever não fazer, conforme uma combinatória é eventualmente complexa em termos de sintagmática modal. O seu estatuto ele evolui ao longo do discurso.